Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, aonde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se. Repete comigo, prostrou-se. Só a igreja prostrou-se. Só quem acredita que Jesus está aqui prostrou-se. Prostrou-se e aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela e cure-a, para que ela viva. Versículo 24. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando ao seu redor. No meio da multidão havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que tinha, e sem melhorar nada. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar, a igreja diz, tendo ouvido falar, só quem crê que Jesus está aqui, vamos lá? Tendo ouvido, o povo não vai dormir hoje aqui não, irmão. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. 12 anos com uma hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades, até eu me perdi aqui, ó. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: maravilhoso, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante nos diz a palavra de Deus que a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo tinha sarado e tinha sido curada de sua enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se e perguntou para a multidão: quem tocou no meu manto? Feche seus olhos. Se você acredita que Jesus está aqui nesse lugar, e Ele está, você acreditando ou não, hoje é o seu dia de você tocar nele. Feche seus olhos e fale com Deus. Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, a Tua presença do Teu Espírito Santo. O João, a Maria, o José, o Daniel, o Júlio, o Valdemar, Alessandro, Paloma, todos os que estão aqui, Senhor, o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece os desejos, os planos, os projetos. O Senhor conhece as dificuldades. O Senhor é o Deus, ó Pai, que do céu, juntamente com eles aqui, ó Pai, tem contemplado, ó Pai, os momentos difíceis dos seus filhos, ó Pai. Mas nesta tarde, o Senhor tem uma palavra empoderada pelo Teu Espírito Santo, para que os seus filhos possam virar essa chave, Pai, e possam ser mais do que vencedores pelo poder que é no nome de Cristo. Amém? Só quem acredita que Jesus está aqui, pode bater umas palmas bem fortes, Jesus? É para Jesus, irmãos, é para Jesus. Já assistiram aquele filme do Rocky? Não foi nem do Rocky Balboa, do Trovão? Ele lutava com queda de braço, lembra? Ó, Falcão. Vamos começar. Querido, a palavra de Deus nos diz que certa feita, Jesus tinha ido até a casa, estava ali chegado naquela multidão, e um homem, por nome Jairo, líder da sinagoga, viu que Jesus estava naquele lugar, e em prantos, desesperadamente ele chegou até Jesus e falou assim: eu preciso que o Senhor vá lá, pois a minha filha está doente e está muito enferma. O que Jesus fez? Jesus prontamente se levantou e falou: então vamos. Ali naquele momento começava o quê? O caminho do milagre. Diz comigo, o caminho do milagre. Jesus começou a andar por aquele caminho juntamente com Jairo, e o propósito desde aquele início era que Jesus fosse até a casa de Jairo, porque Jairo precisava de uma palavra, Jairo precisava de uma cura, Jairo precisava de uma providência. Então Jesus, quando saiu daquele lugar, ele foi para a casa de quem? Para a casa de Jairo.
Mas quando Jesus saiu daquele local, meus irmãos, e o ponto A era o ponto de saída e o ponto B era o ponto de chegada. Jesus não tinha marcado escalas naquele trajeto. O propósito de Jesus era simplesmente sair daquele lugar e ir até mesmo lá na casa de Jairo, orar por aquela menina, para que a obra de Deus fosse concluída naquele lugar. Então Jesus iniciou o que nós podemos falar que era o caminho do milagre. Repita comigo: o caminho do milagre. Eu não sei qual foi o caminho que você traçou aqui nessa tarde. Uns vieram de Marília, outros de São José do Rio Preto, outros de Frutral, outros de Araçatuba, outros de outros lugares. O pastor do Rio de Janeiro. Não importa o tamanho da distância, não importa de onde você veio nessa noite. Eu quero dizer para você uma palavra profética. Que independente de onde você veio, Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, o caminho do Rio até Araçatuba virou o caminho do milagre. O caminho de Marília até Araçatuba virou o caminho do milagre. O caminho de Palmital até Araçatuba virou o caminho do milagre. Ei, queridos, o verdadeiro caminho do milagre não é onde existe somente uma movimentação. O verdadeiro caminho do milagre é onde o próprio milagre, Deus, está ali naquele lugar. E eu não sei se você percebeu nessa tarde, mas o caminho do milagre está nesse lugar. Nós chegamos com as nossas motos, nós nos alegramos, nós cantamos, nós vibramos, nós choramos, nós abraçamos. Mas desde o começo dessa festa, um homem chamado Jesus está aqui nesse lugar. E ele está falando para você: hoje é o dia de você se levantar e você virar essa chave, porque grande é o trabalhar que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. E Jesus seguiu pelo caminho do milagre. A palavra de Deus nos diz que a multidão apertava Jesus. Diga comigo: apertava. Você já andou na 25 de março? Quem já foi? 25 de março, levanta a mão. Já foi na época do Natal lá, irmão? Eu não volto lá nunca mais. Olha que eu sou nascido e criado em São Paulo. Querido, você anda aqui, um aperta para lá, e o outro aperta para cá, e o outro aperta para lá. Você não sabe mais onde você está. Vai pegar o metrô. Lotado, apertado. Jesus, meus irmãos, era uma figura naquele momento que estava ali, todo mundo sabia dos milagres a qual Jesus fazia. Era uma multidão imensa que seguia Jesus. Jesus começou a travar aquele caminho do milagre e o povo apertava Jesus. E o povo queria apertar Jesus e todo mundo queria tirar uma casquinha, chegar perto de Jesus. E Jesus chegando no caminho. E o povo chegava, e o povo aglomerava. Cada fila que o Senhor passava, o povo aglomerava mais. E quanto mais Jesus andava, quanto maior era o caminho que ele andava, mais pessoas iam perto de Jesus. Mas de repente, Jesus para. Olha para todos os lados, olha para seus discípulos e diz assim: alguém me tocou. Alguém me tocou? Eu imagino a cara de Pedro, irmão, que era o mais terrível da tropa. Eu imagino a cara de Pedro, mas o que Jesus está falando? Jesus repetiu de novo e falou assim: espera aí, alguém me tocou. Mas assim como as pessoas se colocassem e falassem: espera aí, meu filho, o milagre não está aqui, o milagre está lá, é filha de Jairo, lembra? Ponto A para o ponto B, não tem escala. Mas eu quero falar uma coisa para você, que Jesus parou naquele momento e falou assim: ei, alguém me tocou, sabe por quê? Porque de mim saiu poder. Ou seja, Jesus sentiu que saiu algo dele, e aquele algo foi para efetuar uma cura naquela menina. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Eu imagino os discípulos olhando para ele e falando assim: filhão, tem milhares de pessoas aqui, todo mundo te beija, te aperta, puxa tua camiseta, todo mundo está te empurrando aqui, como que você tem coragem de olhar para nós e falar assim: alguém me tocou? Jesus falou assim: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Nos bastidores daquela multidão existia uma mulher. Cadê as mulheres? Levanta a mão. Cadê as mulheres empoderadas? Levanta a mão e dá um glória. Existia uma mulher, meus irmãos, com uma fé subhumana, que ela fez algo, irmãos, impensável. Uma coisa que ninguém que tivesse uma sã consciência faria no meio daquela multidão. Uma mulher, a qual ela não era uma mulher importante como Jairo,
Ela não era um líder da sinagoga, ela não tinha um status, ela não tinha um nome que se prezasse. O único nome que ela tinha era um nome de impura. Aquela mulher era uma mulher que todo mundo que olhava para ela cortava a volta. Se ela passava aqui, o povo passava por lá. Se ela entrava no mercadinho, o povo saía do mercadinho. Se ela entrava na casa, o povo saía da casa. Se ela entrava no hospital, o povo saía do hospital. Ei, queridos, aquela mulher passava por um processo de um dia. E normalmente, como toda mulher tem, veio para ela um fluxo. Num dia bom, normal como qualquer um. A Bíblia não dá ênfase para nós falarmos sobre a mulher, se ela era casada, se não era, se tinha filho, se não tinha, se tinha família, se não tinha. A Bíblia não dá ênfase. A Bíblia dá ênfase no milagre. Mas nós queremos levantar o quê? Aquela mulher, de repente, que todo mundo cortava a volta dela. Uma mulher que era tratada como impura. Por quê, irmãos? Porque um dia ela teve o seu fluxo e o seu fluxo não parou. Passou o primeiro dia nada, passou o segundo nada, o terceiro nada, o quarto nada, o quinto nada, o sétimo nada. Chegou no sétimo, ela falou, agora vai parar, porque o normal da mulher é parar no sétimo, e não parou. Foi pro oitavo, foi pro nono, foi pro décimo, foi pro quinto, foi pro 30, foi pro 40. E em 12 anos são 400 e 320 dias impura. 400 e 320 dias, aonde aquela mulher se encontrava impura perante as leis daquela época, aonde aquela mulher era desprezada, ela colocada de lado, aonde ninguém poderia tocar nela, se ela tivesse marido não poderia tocar, se ela tivesse filho não poderia tocar, ou seja, aquela mulher passava por um sofrimento de 12 anos, irmãos, aonde não era somente um fluxo de sangue, aonde ela poderia estar ali muito ruim de saúde. Mas ela também tinha algo social, aonde ninguém poderia tocar nela. E aquela mulher fraca, aquela mulher anêmica, 4.320 dias, sangrando, fraca, anêmica. Hoje ela vai dar um baile em vocês, grandão, fortão, com motão, que tem dinheirão. Você que se acha o bambambam, o cara ou a mina, sei lá o que você se acha nessa noite. Aquela mulher vai provar para você que ela estava pobre porque ela gastou todos os dinheiros com os médicos. Ela vai provar para você que para virar a chave você não precisa ter dinheiro nessa tarde. Que para virar a chave você não precisa ter um bem maior do que o outro, ou uma moto maior do que a outra, ou uma empresa maior do que a outra. Ei, essa mulher vai provar nessa tarde que para virar a chave não é o teu ego, não é o teu eu, não é você. É aquele que está no caminho do milagre. É esse que vai ser o homem que vai virar a sua chave nessa noite. E aquela mulher nos diz a palavra de Deus. Que ela não tinha mais nada a perder, estava morrendo, 20 anos sangrando, e ela somente ouviu falar que Jesus estava passando. Diga comigo, ouviu falar que Jesus estava passando. Aquela mulher, meus irmãos, ela foi de uma simplicidade tão grande, porque ela não precisava ter a atenção de Jesus na cabeça dela. Ela não precisava que Jesus olhasse para ela e falasse, eis que te digo. Ela não precisava que alguém olhasse, que Jesus olhasse para ela e falasse, filha, vem cá, é você. Eu tenho um negócio para você nessa tarde. Ela não precisava na cabeça dela que Jesus pudesse ele romper a multidão e chegar até ela. A fé dela, Marcinho, era uma coisa tão sobrenatural. Que ela falou assim, esse Deus é tão poderoso que eu não sou digno nem da atenção dele, nem preciso da atenção dele. Porque aquela mulher acreditava em Deus, meus irmãos, e é o poder que havia nele. De somente tocar nas vestes do seu manto, ela seria sarada. Quantos querem ser sarados nessa tarde? Levante a sua mão. Aí vem a dificuldade. O natural você faz. Quem faz o sobrenatural? Tá fraco, irmãos. Se tiver algum irmão dormindo aí, cutuca. O natural você faz. Quem faz o sobrenatural? Eu. Quem? Eu. Quem? Eu. Aquela mulher olhou e viu uma multidão, Jesus lá no meio, a multidão lá. Os riscos que ela corria, impura, não podia estar no meio das pessoas. Se ela entra no meio daquelas pessoas, meus irmãos, as pessoas identificam ela, ela poderia ser agredida. Ela poderia até mesmo ser apedrejada. O povo era bruto naquela época, meus irmãos. Você entendeu? Aquela mulher olhou, viu a dificuldade, olhou, viu Jesus lá, olhou, viu a multidão, e quem sabe ela pensou assim, como eu vou chegar até o meu milagre? E Jesus estava como, irmãos?
Jesus não parou para esperar aquela mulher. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus estava no caminho do milagre. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava passando. Enquanto aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, enquanto ela processava na sua mente qual era a estratégia que ela ia fazer para poder obter o seu milagre, Jesus estava passando. E eu quero dizer para você nessa tarde, enquanto você está aí pensando o que você vai fazer na tua vida, eu quero dizer para você nessa tarde, Jesus está aqui, Ele está passando. Ei, queridos, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E Deus está falando para você nessa tarde, hoje é o dia de você parar de depender tudo somente do sobrenatural e você começar a fazer o que é natural, meus irmãos. Ele, o que ela fez? Eu vou lá. E Jesus passando pelo caminho. A Bíblia não diz, meus irmãos, mas eu paro para imaginar como que aquela mulher chegou lá. Como, Valdemar? Como, Marcinho? Se ela ficasse em pé, o povo reconheceria. Poderia ser agredida, poderia ser morta. Meus irmãos, aquela mulher não pensou se poderia morrer ou não. Ela não olhou a multidão. Ela não olhou, meus irmãos, a dificuldade. Ela não olhou os pisão que ela tomou um monte de pisão. Ela não olhou o que iam pensar, o que iam falar. Já viu aquela palavra que fala assim, deixa o que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá. Meu pai cantava uma música mais ou menos assim. Você entendeu? Então, se aquela mulher começou a olhar aquela situação, e peraí, o que é maior pra mim hoje? O meu milagre ou a dificuldade? O que é maior pra mim hoje? É meu milagre? É Jesus passando nesse lugar ou a dificuldade? Aquela mulher olhou aquela multidão e nos diz a palavra de Deus que ela começou a desbravar aquela multidão. Eu imagino aquela mulher passando no meio daquela multidão, sendo pisoteada, meus irmãos, sendo chutada, uma mulher fraca, uma mulher ali que estava ali, meus irmãos, totalmente, quase sem sangue, uma mulher que estava ali desnutrida, e foi engatinhando, e foi passando, e foi pisoteada, e foi chegando, e foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. A palavra de Deus não nos diz a situação física que aquela mulher chegou até Jesus, mas o que a palavra de Deus diz que ela chegou. O que falta para você tocar em Jesus hoje? O que falta para Deus mudar a tua história? O que falta para Deus mudar a história da tua família? O que falta para Deus salvar o teu filho? O que falta para Deus modificar o teu casamento? O que falta para Deus modificar a situação financeira que você passa hoje? O que falta para Deus modificar aquilo que tem dentro do teu coração, que te deixa angustiado? Ei, querido, a palavra de Deus hoje está falando para você o que está faltando para você. Porque Jesus está passando aqui nesse lugar. E hoje, Araçatuba, nesse local, Rua Bauru, está sendo o caminho do milagre. Jesus está passando por aqui. Você só vai sair daqui sem ser abençoado se você continuar olhando Jesus de longe. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você deixar o seu ego para trás e for, você toca em Jesus. Se você deixar a sua vaidade para trás e for, você toca em Jesus. Larga para trás aquilo que te atrapalha chegar perto de Cristo. Vai romper a multidão. Rompe o preconceito, rompe aqueles que estão contra você, rompa contra aqueles que falam que você não vai conseguir nada. Ei! O que te impede de chegar até o Mestre? Muitas pessoas vieram aqui hoje, nessa tarde, mas nem todos tocaram no Mestre. Quem está tocando no Mestre, levanta a tua mão. Aquela mulher chegou até Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Jesus falou assim, opa, alguém me tocou? De mim saiu virtude. O que eu acho tão interessante, irmãos, na atitude daquela mulher. O que você faria se fosse você? Se você fosse hoje, tivesse um diagnóstico, 3 meses de vida, o que você faria? Hoje, a sua empresa vai à falência, suas dívidas são maiores do que você está recebendo. O que você faria? Como está o nosso grau de fé nessa tarde? Nós viemos para um encontro de motociclistas ou nós viemos tocar nas vestes do Nazareno que está passando aqui? Pode até ser os dois, meus irmãos, mas não saia daqui sem tocar nas vestes de Jesus. O que eu acho interessante é, nós somos cristãos. Minha mulher é professora, ela já olhou torto quando eu falei cristãos, irmão. Não pode falar errado, ela já olha. Dar glória na bênção é fácil. Dar glória com uma BMW 2025 lá, lindo.
Dar glória quando você troca de moto é fácil. Dar glória quando você está com a vida financeira bem é fácil. Dar glória quando teus filhos estão com saúde é fácil. Dar glória quando você está na bonança é fácil. É só churrasco, é só bênção. Nesse momento para dar glória é fácil. Ei, queridos, mas eu quero dizer para vocês destacar uma coisa para nós finalizarmos a palavra. É a sua atitude no momento da dificuldade. Isso faz toda a diferença. Aquela mulher poderia ter olhado, poderia ter analisado, poderia até ter confiado em Jesus, mas se ela não rompesse a multidão, ela estaria lá no mesmo lugar e morreria com fluxo de sangue e não seria curada. Ei, a diferença, meus irmãos, é o seu ato de fé. É no momento da dificuldade o que você faz. É aquele clique que vai estrada na sua cabeça. Fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou atrás do meu milagre. Uma palavra simples e breve. Levanta, irmão. Ei, levanta. Lembra de Jesus? Chegou até lá, Marta e Maria. Lázaro tinha feito o quê? Morreu. Morreu ou não morreu, irmãos? Morreu. De repente, Jesus chega para Marta e Maria e falou assim, vai lá tirar a pedra. E aí, você tira? Ou você tira, meu irmão? 4 dias. O corpo já está inchado. Líquidos já estão soltando pelas narinas, boca, ouvido. A pessoa já está apodrecendo. Elas mesmas falavam para Jesus, ei, Jesus, mas já cheira mal. Jesus falou que tira a pedra. Agora eu quero colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Quantos creem que Jesus tem poder? Quantos creem que Jesus ressuscita? Quantos creem que Jesus cura câncer? Quantos creem que Jesus liberta o teu filho? Quantos creem? Levanta a mão. Se Jesus faz tudo isso, por que ele não tirou a pedra? Porque Jesus não tirou a pedra. Se Jesus ia chamar um morto depois de 4 dias, recompor a sua vida celular, os seus órgãos, porque Lázaro já estava num estado deplorável, já cheirava mal. O que era uma pedra para o Deus que ia ressuscitar um defunto, irmãos? O que era uma pedra para um Deus que ia ressuscitar um defunto? Nada! Se Jesus quisesse, ele falaria assim, pedra, some assim, ó. Ela sumia. Ou ele faria igual a época do Chapolin, que as pedras voavam. Vocês já assistiram isso aí? Ou sou eu que sou velho? Ele pegaria a pedra e faria assim. O Betaglia é velho, ele lembrou. Faria com a pedrinha assim, ó. Tiraria a pedra. Jesus falaria com a pedra assim, ó. Vire areia. Viraria areia. Agora a grande pergunta é, por que Jesus não moveu a pedra? Por que Jesus não explodiu a pedra? Por que Jesus, meus irmãos, não detonou aquela pedra com uma dinamite espiritual? Por que ele não fez isso? Por quê? Porque quem tinha que tirar a pedra era eles, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o natural, nós fazemos o sobrenatural. Deixa com ele, irmãos. Então a palavra de Deus para você nessa tarde é: levanta o popô da cadeira. Começa a se movimentar. Quer ser promovido, mas você não faz um estudo, não faz nada, chega atrasado ainda, quer que Deus brade na sua vida. Quer ser pastor, não lê a Bíblia, não faz uma teologia. Ei, queridos, quando você começar a fazer a tua parte, você vai ver que o céu vai começar a se abrir e Deus vai começar a bradar. A palavra de Deus para você é: seja a ação nessa tarde, porque os céus será a reação mediante as suas obras. Antes, se mexe, irmão. Eu conheço um camarada, faz 30 anos está desempregado. Falou para mim assim: eu já orei a Deus nessas partes. Eu o quê? Não, eu já orei a Deus. Falei: querido, se Deus trazer um emprego na tua porta, Ele é injusto com os pais de família que acordam 3 horas da manhã para entregar currículo. Você que não levante o popô dessa cadeira, vai entregar currículo, vai fazer a tua parte, porque o sobrenatural de Deus não acontece com aqueles que estão parados, irmãos. Só acontece com aqueles que se movimentam. Davi chegou até o gigante. Davi fez o quê, irmãos? Olhou para o gigante e falou: pera aí, meu irmão, você está tirando? Não é assim que funcionam as coisas aqui em Israel, não.
Não é porque você tem tamanho que você acha que você vai tirar farinha aqui desse lugar, não. Davi fez o quê? Pegou a sua pedra, meus irmãos, e começou a girar. E começou a girar, e começou a girar, e começou a girar, e tacou a pedra. E o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O gigante caiu, irmãos. O povo de Israel rodou por 7 vezes durante aquela muralha de Jericó. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. 7 vezes. Depois da 7ª vez, o Senhor falou o quê? Dá um brado. E o que o Senhor fez? A muralha implodiu. Ela não tombou, ela implodiu. O buraco abriu, a muralha desceu. Agora eu quero dizer para vocês, se aquele povo não dá a volta, a muralha teria descido? Não. A chave que Deus tem para você nessa noite, enquanto você estiver parado, não tem como o céu se movimentar. A partir do momento que você começar a se movimentar, aquele sonho que você tem, você fala, eu queria tanto, se mexe. As pessoas querem trocar de moto, mas eu não tenho dinheiro. Vai pesquisar a moto, irmão. Vai na concessionária, entra lá, põe a mão na moto e fala, Deus, se o Senhor quiser eu quero, mas se o Senhor não quiser, Pai, Deus, me dá essa moto. Vai pesquisar quantos quilômetros faz com litro, vai pesquisar se a moto é boa, se não é, quais são os problemas críticos. Mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou comprar? Querido, faça o natural e deixa o sobrenatural que Ele faz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi jogou a pedra, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Porque o povo rodou Jericó, mas quem derrubou as muralhas foi Deus. E a palavra de Deus, chave, para nós terminar a palavra hoje. Faça como aquela mulher. Não fique ali, meus irmãos, olhando a morte da bezerra, não. Começa a se movimentar, porque o mundo espiritual, Deus te deu os céus, meus irmãos. No todo dia o sol nasce para você e para todos. Deus te deu saúde, Deus te deu graça. Vai trabalhar, meus irmãos, vai buscar a presença de Deus. Vai buscar o conselho, o Senhor vai buscar os céus. E você vai ver que Deus vai bradar na sua vida. Aleluia! Seja você a ação, que Deus será a reação. Cego de Jericó gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que o povo chegou para ele e falou, Betaglia, vem cá que a gente leva você lá. Foi isso? Não, vem cá que nós leva você lá, meu irmão. Ele não vai te ouvir daí não. Foi assim, Marcinho? Vem cá. Vem aqui que eu vou te levar lá. Não, pera aí que eu vou lá falar com Jesus, ele vai vir te atender. Foi isso, irmãos? Não. Aquele homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E sabe o que acontecia? Toda vez que ele gritava, alguém chegava e falava para ele assim, ei, queridão, fica quieto. Não sei qual foi a situação que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se foi um diagnóstico que falou para você assim, fica quieto. Eu não sei se foi algum caso familiar que chegou para você e falou assim, Jó, fica quieto. Tem mais jeito não. Acabou, game over. Passa para próximo. Eu quero dizer para você, aquelas pessoas que chegaram até aquele cego de Jericó e falaram assim, fica quietinho. Ele não ouviu, irmãos. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o seu desejo de milagre é tão grande. Não importa o que o povo ia falar. Assim como para aquela mulher não importava aquela multidão, para aquele cego não importava o que eles iam falar ou não. A Bíblia nos fala que aquele cego gritou cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. E eu quero convidar você que nessa tarde faz um propósito com Deus, fala assim, não vou ficar mais parado. Hoje eu viro a chave. Vem cá. Vem aqui na frente. Aí você vai falar assim, vou não. Aquela mulher não pensou assim, fiel. Ela não pensou o que ia pensar dela, o que ia falar dela. O que ela fez? Ela foi lá. Vem aqui, meus irmãos. Vem cá. Vem você, fala assim, não, hoje eu vou virar a chave. Vem cá. Vai vir não.
Vai vir não? Vem cá, meu irmão. Vem cá. Virar a chave, meus irmãos, não é questão de vergonha. É de reconhecimento que nós não estamos no controle do barco. O controle do barco está na mão dele. Nós só viramos a chave e damos o start. Quem faz funcionar o motor e pilota é ele, meus irmãos. Vem cá, vem cá, vem cá. Pastor Júlio, vem cá. Nós queremos orar por você, meus irmãos. Não importa a maneira que você chegou aqui nessa tarde. A sua atitude hoje diante de Deus é o que vai fazer o céu se abrir sobre a tua vida. E hoje a sua história será mudada. Quem crê, diz amém. Você que não veio, levanta a mão. Levanta a mão para cá. Nós iremos fazer uma oração, meus irmãos. Deus irá mudar a sua história nessa tarde, bem? Vamos orar, pastor Júlio. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Não sei se quanto essa palavra te edificou, mas edificou demais. Sabe, vir pra cá, do Marcão, independente, numa conversa. Quando a gente se reúne com o povo de Deus é diferente, né? E ali trocando uma ideia, tem um presidente Saraiva. E o presidente Saraiva, a gente compartilhando coisas íntimas. De repente o presidente Saraiva vira para mim e fala assim: pastor, realmente, a tempestade que nós estamos, muitas das vezes, nós não conseguimos olhar para fora dela. A gente só olha dentro. A gente só fica com o olhar dentro. A gente só presta atenção em tudo que está acontecendo. O Saraiva, ele foi usado por Deus para dizer: pastor, agora é o momento de você olhar aquilo tudo que você prega para o Brasil, para o mundo. Dá uma olhada para fora. O que essa mulher do fluxo de sangue fez, ela rompeu o olhar para fora. E o que eu quero falar para você e orar pela sua vida é isso. Hoje Deus está falando, sabe, pastorzão, que muitas vezes nós temos que começar a olhar para fora. Porque quando a gente começa a olhar para dentro, dá tudo errado. Pedro afundou porque começou a olhar para dentro. Mas grande foi o feito dele porque ele olhou primeiro para fora. E da mesma forma hoje, alguns aqui que estão vindo aqui à frente, olhar esse olhar para fora. Há uma solução na minha vida e na sua vida. Há um milagre te esperando hoje, aqui, nesse território, nessa geografia. Há um milagre. Há um sobrenatural na minha vida. O sobrenatural que eu vim buscar, eu estou levando lá para o Rio de Janeiro. Porque eu creio nisso. Eu só posso crer nisso. É ou não é, presidente? Eu só posso crer. Porque se eu e você não cremos, como essa mulher creu, como muitos que estão vivendo o Evangelho, se a gente não crê, porque nós estamos aqui, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Nós estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Oh, desceu a paixão. E é por isso que estamos aqui. E esse milagre está acontecendo hoje na sua vida. Posso falar algo? Tem mais gente para vir aqui receber. Tem mais gente para receber. Tem mais gente para tocar isso. Pode vir, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Tem muita gente aqui para receber. Eu posso até falar o nome. Está esperando o quê? Tem, tô te falando. Não é à toa que o Senhor falou: vou te colocar lá para você orar. Certa vez eu ouvi de um grande teólogo que muitas das vezes Deus nos coloca em situações. Grava bem isso. Que às vezes nós não entendemos porque estamos vivendo ela.
mas que você possa sair dali professor para muitas outras vidas. Porque só sabe o calor e a temperatura da panela quem já passou por ela, não é verdade? Por isso Deus está usando, Deus vai te usar para você curar muitas vidas, libertar nessa sua área aí, né? Pode crer no que eu estou te falando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o seu santo nome, grandioso és tu no nosso meio, Senhor, pois tu és maravilhoso. Pai, graças nós te damos por essa linda mensagem, por essa linda palavra, que ela acordou cada um de nós, para nós rompermos, Senhor, primeiro como Jairo rompeu, a chegar a ti, mesmo independente do que vão pensar de mim. Se eu for até ele para pedir esse milagre, logo eu que vou pensar independente. Jairo foi até o teu encontro, assim como alguns irmãos estão vindo aqui. E depois, Senhor, uma mulher arriscando a sua vida, pois ela entendia que ela precisa de um milagre. Ó Pai, como eu, como nossos irmãos, como cada um de nós precisamos de milagres. E muito bem disse a palavra hoje, Senhor, para ouvir, para acontecer o sobrenatural, eu tenho que fazer no natural. Pai, estamos saindo daqui, Pai, não somente, Pai, com uma unção diferenciada, mas com conhecimento que eu tenho que começar a plantar aquilo que eu quero comer. Eu tenho que começar a movimentar aquilo que eu quero que aconteça. Eu tenho que começar a mover as águas para que ela se torne viva. Por isso, Pai, move as águas aqui hoje. Move as águas do Mãe e faça o sobrenatural na vida deles. Em nome de Jesus eu oro. E todos dizem amém. Quem diz amém, dá um abraço a alguém. Aleluia! Estou voltando a ser